Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 6. Já chega. Rugido. Um macaco demônio da neve soltou um rugido selvagem e avançou. Seus olhos tinham um brilho lascivo e descarado. A multidão de espectadores na rua, que havia assistido ao espetáculo momentos antes, se dispersou aterrorizada ao ver o macaco demônio da neve. Acabou, acabou. Uma mulher humana grande e bonita, não sou exatamente assim. Haruno Sakura fechou os olhos em desespero e lamentou: o que eu faço? Um lampejo de inspiração cruzou sua mente, e ela de repente pensou em Sasuke. Em uma situação como essa, Sasuke não apareceria de repente e bancaria o herói, salvando a donzela em perigo? Se isso acontecesse, bem, isso seria realmente ótimo. Haruno Sakura fechou os olhos com força, ouvindo apenas os passos que se aproximavam e faziam a rua tremer. Haruno Sakura estava aterrorizada, desejando desesperadamente que Sasuke a salvasse. Os passos se aproximavam cada vez mais. Aqui. É bem aqui. Sasuke, se apresse e me salve. E então? Os passos se afastaram, cada vez mais. Haruno Sakura abriu os olhos em completa confusão e virou a cabeça. Ela viu o macaco demônio da neve, com os olhos brilhando com aquela luz maligna, passando por ela sem sequer olhar para trás, indo direto para Naruto. Haruno Sakura instantaneamente sentiu como se ela havia recebido 10.000 golpes críticos. Ela sentiu uma vontade irresistível de tossir sangue. Que porra é essa? Você está dizendo que eu não sou nem tão bonita quanto a mulher em que Naruto se transformou? Você está dizendo que meu peito não é tão grande quanto o daquela mulher? Seu macaco pervertido não tem nenhum senso estético. Com esse pensamento, Haruno Sakura olhou para si mesma e depois para Naruto. Ok, aquele definitivamente é maior que o meu. Mas esse não é o ponto. A questão é, eu não consigo competir com um cara que virou garota? A maior tragédia do mundo não foi invocar um macaco pervertido, foi invocar um macaco pervertido que nem olhou para você. O coração de Haruno Sakura foi despedaçado. De repente, ela foi atingida pelo pensamento de que viver neste mundo era mais doloroso do que simplesmente bater a cabeça em um bloco de tofu. O rosto de Naruto empalideceu enquanto ela observava o macaco demônio da neve de olhos lascivos caminhando pesadamente em sua direção. O macaco demônio da neve tinha uma expressão quase humanamente perversa, e uma enorme mão negra coberta de pelos brancos caiu como uma onda gigante. TCH. Sasuke estalou a língua suavemente. Suas asas brancas como a neve bateram e ele disparou para a frente, pegando Naruto por trás. Então, ele voou para longe das garras do macaco demônio da neve que descia. Observando isso, até Shanai não pôde deixar de admirar a cena. Isso sim é amor verdadeiro. Ele não salvou Haruno Sakura, mas foi salvar Naruto. Se isso não é amor verdadeiro, o que é? Continue. Eu shippo esse casal. Naruto, tendo sido resgatada por Sasuke, enrolou as pernas e os braços ao redor dele, agarrando-se como um polvo. Ela disse emocionada: do que você está falando? Eu sabia. Eu sabia que você me salvaria. Essas deveriam ser as minhas falas, droga. Seu desgraçado, Naruto, saia de cima dele. Haruno Sakura observou Sasuke voar pelo céu com Naruto em seus braços, e uma debandada de cavalos furiosos galopou por seu coração. Naruto se agarrou firmemente a Sasuke. As curvas sob o uniforme de marinheira pressionavam e roçavam em Sasuke, e até mesmo sua respiração caía claramente em seu rosto. Embora Sasuke soubesse muito bem que aquele era Naruto transformado, a aparência diante dele era inegavelmente a de uma garota. Especialmente a estranha e indescritível sensação de ser observado por alguma força invisível, como se banhado em luz sagrada, fez Sasuke se sentir um pouco aquecido. Não se mexa! Ou eu te deixo cair! Sasuke latiu friamente, com uma expressão sombria. Naruto apenas o segurou com mais força. Não, não faça isso. Ugh! Lá embaixo, Haruno Sakura havia se desligado completamente.
Hoje em dia, a coisa mais difícil não é competir com outra mulher por um homem. É ter que competir por um homem, com outro homem. Não existe justiça neste mundo? Estou farto disso. Rugido. Vendo seu alvo ser arrebatado, o macaco demônio da neve rugiu de fúria, avançou e perseguiu. Um fugiu, o outro perseguiu. A multidão na rua instantaneamente mergulhou no caos. Não muito longe dali, um garotinho usando um cachecol verde escuro ouviu a comoção da multidão e disse com uma expressão curiosa: "O que está acontecendo ali? Parece uma grande confusão. Não acredito, preciso ir ver o que é." Ebizu ajeitou os pequenos óculos de sol redondos que repousavam em seu nariz. Jovem mestre Konomamaru, sua prioridade máxima agora é assistir à sua aula de técnica de clonagem. Não se preocupe com assuntos tão triviais. Alguém cuidará disso. Você está brincando comigo? Konomamaru declarou com justa convicção, como irmãozinho do chefe Naruto. Como eu, Konomamaru, poderia ignorar uma boa confusão? Se algo está acontecendo, eu tenho que ir ver. Com isso, Konomamaru saiu correndo imediatamente. Ebizu bateu na própria testa e disse, impotente, o jovem mestre Konomamaru foi completamente mimado por aquele Naruto. Konomamaru era neto do terceiro Hokage. Se algo lhe acontecesse, Ebizu, como seu tutor, enfrentaria graves consequências. Sem escolha, ele o seguiu. Enquanto isso, o macaco demônio da neve perseguia Sasuke e Naruto, atravessando as ruas a toda velocidade e causando pânico entre os aldeões. De repente, uma voz aguda soou. Estilo terra, parede de fluxo de terra. Com um estrondo vindo do chão, uma espessa parede de pedra surgiu da terra, bloqueando o caminho do macaco demônio da neve. Kakashi-sensei! Naruto gritou de agradável surpresa ao ver a pessoa que havia usado o ninjutsu. Kakashi estava em cima da parede de terra e disse com um suspiro, eu sabia. Sempre que há problemas, você acaba se envolvendo de alguma forma. Ao mesmo tempo, Kakashi desviou o olhar para as asas brancas nas costas de Sasuke e suas pupilas se contraíram. O que é isso? Algum tipo de ferramenta ninja especial? Ou um jutsu único? Ele nunca tinha ouvido falar de algo assim em Konoha. Mas não era hora de pensar nisso. Kakashi olhou para o feroz Snow. Macaco demônio diante dele e disse, vamos lidar com você primeiro. Rugido. Enfurecido ao ver o homem de máscara preta bloqueando sua perseguição à garota, o macaco demônio da neve uivou furiosamente. Seu pé enorme bateu na rua enquanto lançava seu punho negro gigante em Kakashi como um meteoro. Lâmina relâmpago! Um clarão deslumbrante de relâmpago irrompeu da palma da mão de Kakashi. A eletricidade crepitou e chiuriou, soando como 1000 pássaros irrompendo de uma floresta. Kakashi saltou alto, desviando do punho do macaco demônio da neve, e simultaneamente lançou sua palma revestida de relâmpagos diretamente na testa do macaco demônio da neve. Céu Xé! Em um instante, o osso se estilhaçou e o sangue jorrou. A palma envolta em raios era como uma lança de trovão inquebrável, perfurando o crânio do macaco demônio da neve. Os movimentos do macaco demônio da neve pararam. A luz em suas pupilas gradualmente se apagou até se extinguir completamente. Com um boom ensurdecedor, o corpo do macaco demônio da neve tombou para trás, sua estrutura maciça se chocando contra a rua e enviando tremores pelo chão. Sasuke e Naruto desceram do céu agora que o macaco demônio da neve estava morto. Kakashi sacudiu o sangue da mão e olhou para os dois. Vocês dois, o que exatamente está acontecendo aqui? De quem é essa besta de invocação? Sasuke balançou a cabeça. Não é uma besta de invocação. É uma besta perigosa. Besta perigosa. Kakashi piscou, confuso. Ele nunca tinha ouvido esse termo antes. Sasuke explicou a Kakashi, uma besta perigosa é uma criatura terrível do mangá Akame ga Kill. Ela possui poder destrutivo de nível monstruoso. Do mangá Akame ga Kill. Kakashi disse, uma linha escura se formando em
Sasuke balançou a cabeça. Não é uma besta de invocação. É uma besta perigosa. Besta perigosa. Kakashi piscou, confuso. Ele nunca tinha ouvido esse termo antes. Sasuke explicou a Kakashi: uma besta perigosa é uma criatura terrível do mangá Akame ga Kill. Ela possui um poder destrutivo de nível monstruoso. Do mangá Akame ga Kill. Kakashi disse, uma linha escura se formando em sua testa. Você está tentando me dizer que esse monstro saiu de um mangá? Capítulo 7. Nós entendemos, Kakashi-sensei. Exatamente. Naruto bateu palmas e disse animada, Kakashi-sensei, é isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. A boca de Kakashi se contraiu sob sua máscara preta. Vocês dois. Eu ainda não estou tão senil. Monstros saindo de mangá? Vocês dois têm uma imaginação e tanto. É real. Naruto tirou seu broche de transformação e apontou para a arma imperial alada nas costas de Sasuke. Hoje, uma loja de mangás abriu. É só ler o mangá lá dentro e você ganha uma recompensa da história. A minha era este broche de transformação. Ele me permite me transformar em uma Sailor Guardiã. A de Sasuke é uma arma imperial voadora, mas tema. Aquela besta perigosa pertence a Aruno Sakura. Isto é. Kakashi piscou surpreso e olhou para Sasuke. Ele acreditava que, embora Naruto pudesse falar bobagens, Sasuke certamente não falaria. Sasuke assentiu. É verdade. Kakashi estava ainda mais perplexo. No fundo, ele não queria acreditar que algo tão bizarro pudesse realmente acontecer no mundo. Mas, vendo quão certos Sasuke e Naruto estavam, ele não pôde deixar de hesitar. E além disso, aquele dispositivo voador de Sasuke não se parecia com nada de Konoha, ou de qualquer outra vila shinobi. Será que o que Naruto disse era realmente verdade? Mas isso não é simplesmente absurdo demais? Naquele momento, um grande número de shinobi de Konoha chegou, atraído pela comoção. Kakashi, o líder, Shiranui e Gema, tinha um palito de dente pendurado na boca. Ele olhou para o cadáver do macaco demônio da neve morto no chão, depois olhou para Kakashi e perguntou, o que aconteceu aqui? Nada. Kakashi disse, por favor, leve o corpo deste monstro de volta para o laboratório primeiro. Deixe a divisão de pesquisa examiná-lo. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Até que ele pudesse verificar a verdade sobre o assunto, ele preferiu permanecer cauteloso e não tirar conclusões precipitadas. Ele precisava ver essa loja de mangás pessoalmente antes de decidir o que fazer. Certo. Shiranui Gema assentiu. Sua equipe usou um pergaminho de armazenamento para selar o corpo do macaco demônio da neve e o levou consigo. Kakashi se virou para Naruto e Sasuke. Agora, me levem até essa loja de mangás que vocês mencionaram. Naruto sorriu. Kakashi-sensei, você não vai se decepcionar. De repente, Kakashi ergueu uma sobrancelha. Naruto, por quanto tempo exatamente você pretende ficar agarrado ao Sasuke como uma mulher? O quê? Sasuke e Naruto olharam para baixo e só então perceberam que Naruto ainda estava agarrada firmemente ao braço de Sasuke. Ambos coraram, soltaram-se imediatamente ao mesmo tempo e viraram o rosto. Naruto desfez seu selo de transformação, voltando a ser Naruto. Mas, enquanto os dois viravam a cabeça envergonhados, seus olhares se encontraram. Naruto pensou consigo mesmo, sabe, usar roupas femininas, na verdade não foi tão ruim assim. Sasuke pensou consigo mesmo, como eu poderia reagir a um cara como Naruto? Droga! Kakashi seguiu Naruto e Sasuke até a Aria Manga Store. A Aruno Sakura, que estava sentada na entrada da loja, lançou a Naruto um olhar que claramente dizia que ela queria despedaçá-lo. Kakashi perguntou, Sakura, e aquela besta perigosa agora há pouco? Aruno Sakura bufou. Foi minha recompensa por ler o mangá. Só Deus sabe por que fiquei presa com aquela coisa. Os olhos de Kakashi se estreitaram. Parecia que o que os três haviam dito era realmente verdade. Agora ainda mais curioso,
Kakashi entrou na loja de mangás e disse a Shinai: chefe, ouvi dizer que o mangá que você tem aqui é bem único. Eu vim para dar uma olhada. A primeira visita custa 5.000 ryo. Cada pessoa pode ler apenas um livro por dia. Depois disso, o preço dobra cada vez. Ao terminar, você tem garantia de uma recompensa aleatória de dentro do mangá. Shendai riu. Então, você gostaria de tentar? Eu quero um. Kakashi estalou a língua ao ver o preço alto e crescente, mas mesmo assim sacou 5.000 ryo. Ele precisava investigar a verdade por trás daquela loja. Shendai apontou para a estante. Há 3 mangás disponíveis. Escolha o que você quiser. Kakashi caminhou até a estante. Vendo isso, Naruto e os outros 2 se aglomeraram ao redor, especulando qual livro Kakashi escolheria. Sasuke disse friamente: Kakashi definitivamente escolherá Akame ga Kill. Afinal, tem o nível de poder mais alto dos 3. Aruno Sakura imediatamente interveio: Sasuke está absolutamente certo. Naruto lançou-lhes um olhar de desdém. Vocês 2 claramente não conhecem Kakashi Sensei. Ele definitivamente escolherá Sailor Moon, parte 1. Você acha que todo mundo tem o mesmo gosto estranho que você? Aruno Sakura retrucou. Kakashi examinou a seleção e finalmente pegou Sailor Moon, parte 1. A expressão de Aruno Sakura congelou por um segundo, então ela bufou. Imaginei. Vocês homens são todos iguais. Vendo os 3 olhando para ele com expressões que praticamente gritavam: então é assim, Kakashi-sensei. Kakashi tossiu e disse: Ain. Eu só estou curioso. Naruto lançou-lhe um olhar compreensivo. Não precisa explicar, Kakashi-sensei. Nós entendemos. Kakashi pegou o mangá e sentou-se para ler. Os 3 do grupo de Naruto conheciam as regras e esperaram pacientemente ao lado. Kakashi terminou de ler Sailor Moon, parte 1 em velocidade máxima, levando pouco menos de 1 hora. Naquele momento, uma mensagem apareceu na interface do sistema de Shinai. O cliente Ataque Kakashi terminou de ler Sailor Moon, parte 1 e obteve a Bengala de Cavaleiro. Bengala de Cavaleiro, uma arma que se destaca no combate corpo a corpo. Ela também pode ser girada em alta velocidade para formar uma barreira protetora, dispersando ou até mesmo refletindo o ataque de um inimigo. Uma luz brilhante desceu diante de Kakashi. Assim que o brilho se dissipou, uma longa bengala preta, exalando uma aura de elegância refinada, estava sobre a mesa. Essa é a bengala do Tushido Mask. Naruto, tendo lido Sailor Moon, parte 1, exclamou imediatamente: eu vi no mangá. É uma arma muito poderosa. Ao ouvir isso, Aruno Sakura se sentiu ainda mais miserável. Até o Kakashi-sensei teve sorte. Porque eu fui o único que ficou com aquele monstro assustador. Isto é. Kakashi pegou a bengala, sua expressão ficando séria. Ele parecia casual antes, mas na verdade estava observando atentamente o tempo todo. Mesmo assim, ele ainda não conseguia discernir o princípio por trás de como essa bengala preta apareceu. Kakashi se virou para Shinai, com a bengala na mão. Chefe, esta bengala de cavaleiro. Ela pode criar uma barreira protetora. Pode se defender contra, ou até mesmo refletir, ninjutsu. Shinai disse: há um limite máximo, é claro. Se um ataque exceder esse limite, ele não pode ser bloqueado. Mas, no geral, é um item bastante útil. Posso testá-la? Agora é sua. Shinai sorriu. Kakashi saiu da loja de mangás com a bengala de cavaleiro e disse a Sasuke: Sasuke, tente me atacar com sua grande bola de fogo. Sasuke saiu e rapidamente formou os selos de mão para a técnica da grande bola de fogo. Selos completos, Sasuke inspirou profundamente, suas bochechas inflaram, e então expirou para frente com toda a força. Estilo fogo, técnica da grande bola de fogo. Uma bola de fogo deslumbrante e escaldante avançou em direção a Kakashi, carregando uma onda de calor furiosa.
Kakashi segurou a bengala do cavalheiro à sua frente e a girou rapidamente. Uma luz tênue emanou da bengala e uma fraca barreira branca se materializou. Capítulo 8. Desenhando um novo mangá. Bum! A grande bola de fogo, carregando um calor terrível, atingiu a barreira. No entanto, a grande bola de fogo não apenas falhou em romper a defesa da bengala do cavalheiro, como foi, na verdade, ricocheteada por uma força invisível. A expressão de Sasuke mudou e ele se abaixou às pressas. Ele mal conseguiu evitar as chamas que ricochetearam. Incrível! Realmente refletiu o ninjutsu. Tanto Naruto quanto Aruno Sakura ficaram verdes de inveja. Kakashi ficou igualmente impressionado com a habilidade da bengala. É realmente notável. Ela não só podia defender, como também podia refletir ninjutsu. Embora tivesse um limite defensivo superior, não era algo que um shinobi comum pudesse facilmente ultrapassar. Se ele sacasse repentinamente esta bengala de cavalheiro em combate real, ele definitivamente poderia pegar um inimigo completamente desprevenido. E, ao testar a bengala, Kakashi finalmente se convenceu. Esta loja de mangá realmente poderia trazer coisas de mangá para a realidade. Kakashi se virou para Shanai e disse seriamente: chefe, sua loja de mangá realmente faz jus à sua reputação. Ela pode de fato manifestar itens de mangá no mundo real. No entanto, como tenho certeza de que você entende, este assunto é de grande importância. Devo relatá-lo ao terceiro Hokage. Espero que você possa entender. Ele entendia muito bem o que uma loja de mangá como essa significava. Se esta loja adquirisse mais mangás, se mais recompensas desses mangás aparecessem na realidade, então toda a vila de Konoha, e até mesmo todo o mundo shinobi, iria sofrer mudanças drásticas como resultado. Isso não era exagero, era inevitável. Recompensas como a bengala de cavalheiro em sua mão, o braço imperial voador de Sasuke e o broche de transformação de Naruto, itens que poderiam aumentar diretamente a força de alguém se aparecessem em grande número em um campo de batalha. Seriam mais do que suficientes para mudar o curso de uma guerra. Sem mencionar que ele vislumbrou habilidades no mangá que eram muito mais fortes do que essas recompensas. Se tais coisas se manifestassem, as consequências seriam inimagináveis. Para um assunto tão importante, ele tinha que se reportar ao terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, o mais rápido possível. Shendai sorriu levemente. Contanto que não interfira nos meus negócios, não me importo que você me dê um pouco de publicidade gratuita. Shendai nunca teve a intenção de manter sua loja em segredo. Todos que vinham eram clientes. Eles vinham para lhe dar dinheiro e trazer benefícios. Ele não tinha motivos para recusá-los. Kakashi se reportando a Sarutobi Hiruzen só aumentaria a reputação da loja de mangás e atrairia mais clientes. É claro que, se Konoha tentasse atacar ou restringir a loja de mangás, Shendai também se certificaria de que eles aprendessem o significado da frase "não provoque levianamente". Obrigado. Kakashi assentiu e desapareceu num borrão com a técnica de cintilação corporal. Vendo Kakashi partir, Sasuke também se pronunciou. Estou voltando. Ele ainda precisava de mais prática com a arma imperial, mas tema, para dominá-la completamente. Além disso, controlar uma arma imperial exigia grande força mental. Isso também exigia constante adaptação e treinamento. Vendo Sasuke partir, Aruno Sakura também saiu. Enquanto caminhava, ela continuava a se enfurecer internamente, batendo os pés em frustração. Por que todos os outros ganharam coisas incríveis e ela ficou presa com um monstro? Isso foi tão injusto. Chefe, volto amanhã. Naruto tomou sua decisão ali mesmo. Ele ia desenterrar cada moeda que tinha escondido no assoalho e debaixo dos armários em casa. Amanhã, ele receberia uma recompensa ainda melhor que Sasuke. Depois que o grupo saiu, Shanai pegou sua xícara de chá e olhou para o painel do sistema. Anfitrião: Shendai. Mangá: Akame ga Kill, Sailor Moon. Parte 1: Dragon Ball. Desenhos: receber 3 clientes para desenhar um mangá. Recebido: 5, 3.
Clientes. Sorteios disponíveis. 1. Missão: acumule 50 clientes para receber uma recompensa misteriosa. Recebido: 50 clientes. Uma recompensa misteriosa. Estou ansioso por ela. Shendai não sabia o que era a recompensa misteriosa, mas de acordo com a descrição do sistema, era um item misterioso relacionado à loja de mangás. Ele falou com o sistema. Sistema: desenhe um mangá. Iniciando o desenho. Desenhando mangá, Digimon, parte 1. Digimon, parte 1. Taishi Yagami e seus amigos vão juntos para o acampamento de verão, apenas para serem misteriosamente transportados para um mundo digital. Lá, eles ganham parceiros na forma de seres misteriosos conhecidos como Digimon. Essas crianças são consideradas o futuro do mundo digital e, junto com seus Digimon, trabalharão para resolver a crise que ameaça este novo e estranho reino. Digimon não é ruim. Shendai estava bastante familiarizado com esta série. Ela apresentava Digimon com todos os tipos de atributos estranhos e únicos, além da capacidade de evoluir continuamente. Esse conceito certamente seria um sucesso. Ele colocou o mangá Digimon, parte 1 na estante. Vendo que já era hora da refeição, Shendai foi para a cozinha e preparou alguns pratos. Depois de comer, continuou esperando tranquilamente por mais clientes. Residência do clã Hyuga. Poder. Poder. Não apenas seus braços, cada parte do seu corpo. Você deve garantir que cada ponto de força que você liberar esteja concentrado em um único ponto. Hyuga Yashi, vestido com um kimono branco, estava treinando sua filha de 7 anos, Anabi. Ele não demonstrava nenhuma indulgência só porque Anabi ainda era jovem, pelo contrário, sua rigidez beirava o extremo. Anabi, vestida com suas roupas de treino e com os longos cabelos presos, continuou a desferir soco após soco. Em seus olhos brancos, uma determinação feroz de continuar avançando era evidente. Gotas de suor escorriam por seu rosto jovem e pingavam no chão, mas ela não parou nem por um momento. Embora Hyuga Yashi parecesse severo na superfície, interiormente ele reconhecia plenamente os esforços de Anabi. Como sempre estivera insatisfeito com a natureza introvertida e tímida de Hinata, acreditando que Hinata não tinha capacidade para dar continuidade ao legado do clã Hyuga, Hyuga Yashi investiu muito mais energia em sua irmã mais nova, Anabi. E Anabi certamente não o decepcionou. Em uma idade tão jovem, ela já havia cultivado seu Byakugan e punho gentil a um nível respeitável. Creak! A porta deslizou e Hinata entrou. Hyuga Yashi não virou a cabeça, mas com sua visão de 360 graus do Byakugan, ele já sabia que era Hinata. Ele disse friamente: "Você voltou." Hinata curvou a cabeça levemente. "Sim." Não presuma que você pode relaxar só porque se formou na academia. Este é apenas o começo do seu caminho shinobi. As verdadeiras dificuldades que você enfrentará ainda estão por vir. Hyuga Yashi bufou levemente. Se você não treinar para ser forte o suficiente, qualquer missão pode lhe custar a vida. Embora seu comportamento fosse severo, sua preocupação com os filhos não era menor do que a de qualquer outro pai. Ele simplesmente não queria ver suas duas filhas trilhando o caminho shinobi como fracas. Ele queria que suas filhas se tornassem verdadeiramente fortes, pessoas capazes de controlar seus próprios destinos. Naquela época, era porque ele não era forte o suficiente. Ele só podia ficar parado e assistir enquanto seu irmão mais novo, Hyuga Isashi, escolheu tirar a própria vida para apaziguar Komogakure, depois que eles foram os primeiros a tentar sequestrar Hinata, apenas para se voltarem contra ele e acusarem falsamente o clã Hyuga. Desde aquele dia, ele se desprezava imensamente. Como irmão mais velho, ele não tinha o poder de proteger sua irmã mais nova. Ele se recusou a deixar suas duas filhas repetirem sua própria tragédia no futuro. Ele havia vivido isso. Ele sabia exatamente como era aquela humilhação e desespero. Entendido. Hinata assentiu. Hyuga Yashi de repente se virou. Assumiu uma postura e disse friamente: "Hinata,
Faz algum tempo desde a última vez que avaliei seu taijutsu. Venha. Mostre-me se você fez algum progresso. Hinata ficou surpresa por um momento e então respondeu, sim. Hinata o imitou, assumindo sua própria postura. Mas não era a postura do punho gentil Hyuga. Era a postura das 18 palmas subjugadoras de dragões. Yugayashi franziu a testa. Como mestre de taijutsu de Konoha, ele naturalmente podia dizer que Hinata não estava usando nenhuma forma do punho gentil Hyuga. Na verdade, nem sequer se assemelhava a qualquer estilo encontrado em Konoha. Então, você aprendeu algo novo. Yugayashi franziu a testa. Como mestre de taijutsu de Konoha, ele naturalmente percebeu que Hinata não estava usando nenhuma forma do punho gentil Hyuga. Na verdade, nem sequer se assemelhava a qualquer estilo encontrado em Konoha. Então, você aprendeu algo novo. Use-o e deixe-me ver. Yugayashi rosnou friamente, dando um passo à frente e estendendo uma única palma. O Byakugan de Hinata ativou, as veias ao redor de seus olhos saltando enquanto ela rastreava claramente os movimentos de Yugayashi. O dragão oculto recita. Capítulo 9. O choque de Yugayashi. O dragão oculto se refreia. O Byakugan de Hinata brilhou intensamente, e ela estendeu a palma da mão horizontalmente. Essa palma carregava um zumbido profundo e ressonante acompanhado pelo vento, como um dragão retornando ao abismo. Que estilo de taijutsu ela está usando? Ela ousa enfrentar minha força de frente? Yugayashi ficou surpreso. Este foi apenas um teste leve, naturalmente, ele não usaria seu verdadeiro poder. Se ele usasse, com seu nível de força, não haveria sentido em treinar. Mas mesmo com um movimento casual, a força de Hinata não deveria ser capaz de suportá-lo. Ela nem deveria ousar colidir diretamente. No entanto, hoje, ela estava realmente trocando golpes de palma com ele? De onde veio essa confiança? Além disso, essa palma revelava levemente um ar de algo extraordinário. Parecia simples, mas continha complexidades profundas. Nem mesmo ele pôde deixar de sentir que era insondável. Antes que Yugayashi pudesse ponderar mais, a palma de Hinata e a palma de Yugayashi se chocaram. Bang! As palmas ainda não haviam se encontrado, mas a pressão feroz de seus golpes já havia colidido. Imediatamente depois, duas massas de chakra azul impactaram, produzindo um baque abafado. Os olhos de Yugayashi se estreitaram. Hinata realmente recebeu esta palma diretamente. Embora o poder de Hinata ainda fosse insuficiente, ele podia sentir claramente que ela estava usando sua própria força para violentamente contestar o seu próprio. Embora Hinata possuísse muito menos chakra do que ele, essa misteriosa técnica de palma compensava com pura habilidade. Essa palma foi direcionada a ele. Se fosse direcionada a qualquer um de seus colegas, ele suspeitava que muito poucos seriam capazes de resistir. No entanto, o que realmente chocou Yugayashi ainda estava por vir. Usando o pé direito como pivô, Hinata traçou um círculo com o pé esquerdo e girou o corpo. Seu cabelo preto curto ondulava com o movimento. Sua outra mão subitamente passou de rígida para flexível, golpeando em direção a Yugayashi à sua frente. O chakra que se enrolava em sua palma se coalesceu levemente na forma da cabeça de um dragão azul. Abriu suas mandíbulas ferozmente, pronto para morder. Era impressionante. Isto é. A expressão de Yugayashi mudou. A força de Hinata não só havia aumentado visivelmente, como ela realmente dominara esse nível de transformação da forma do chakra. Essa era uma habilidade digna de um shinobi experiente no nível Chunin. Como Hinata poderia realizá-la? Nesse momento, ele estava meio convencido que não era Hinata, mas algum mestre de taijutsu usando a técnica de transformação para se passar por ela. Ao mesmo tempo, Yugayashi notou a mudança na técnica de palma de Hinata. Até ele foi pego um pouco de surpresa. Se a palma anterior era como um dragão retornando ao abismo, profundo e insondável, então esta palma atual era como um dragão irrompendo do abismo, carregando uma intenção marcial dominadora que irrompia direto para os céus.
Como uma técnica de palma poderia mudar assim? Tão requintado. Era como se estivesse lhe ensinando uma lição. Agora, Yubayashi abandonou qualquer traço de descuido e ativou totalmente seu Byakugan. Ele agora considerava Hinata uma oponente verdadeiramente qualificada. Ele usou uma parte de sua verdadeira força e começou a lutar seriamente. Dengue! Dengue! Pai e filha se enfrentaram ferozmente em taijutsu. Rajadas de vento uivaram e ondas de choque se espalharam. Ondas de pressão do ar cortaram através as ervas daninhas ao redor. O dragão visto no campo. O dragão luta na selva, pisando sobre gelo e geada. Os olhos de Hinata ficaram cada vez mais resolutos à medida que a batalha progredia. Ela liberou as 18 palmas subjugadoras de dragões, e de tempos em tempos, o chakra em suas palmas se transformava nas formas fugazes de dragões. Yubayashi, travando o combate com Hinata, sentia faíscas continuamente se acendendo em seus olhos. Por dentro, ele estava inexplicavelmente chocado e completamente eufórico. Então, técnicas de palma podiam ser praticadas assim? Então, o ápice da dureza ainda poderia conter tamanha suavidade? Duro dentro de macio, macio dentro de duro, a grande dureza é a grande suavidade. Este era um ápice das artes marciais que ele jamais sonhara. E havia também a loucura selvagem, imprevisível e semelhante a um dragão contida nesta técnica de palma. Cada movimento e forma era profundo e insondável, cada um aparentemente possuindo o poder de subjugar um dragão. Este era o próprio reino que todo mestre de artes marciais almejava. Pensar que ele testemunharia isso hoje, demonstrado por esta filha que ele considerará inadequada para ser uma shinobi. Yubayashi sentiu como se toda a sua visão de mundo estivesse sendo martelada implacavelmente. Após várias dezenas de trocas, Yubayashi se desvencilhou. Ele olhou para Hinata e disse seriamente: chega. A avaliação acabou. Após uma pausa, Yubayashi continuou: retiro o que disse a você no passado. Você é mais do que qualificado para ser um shinobi do clã Hyuga. Eu o reconheço. A força atual de Hinata havia sofrido um salto qualitativo. E quanto ao profundo mistério daquela técnica de palma, até ele se sentia inferior. Durante sua troca com Hinata, ele até mesmo se inspirou nessa técnica. Ele acreditava que, com o tempo, certamente faria avanços e levaria seu próprio punho gentil a um nível além de seu estado atual. Por essa transformação em sua filha, ele ofereceu uma rara e árdua palavra de elogio. Um olhar de alegria apareceu no pequeno rosto de Hinata. Em sua memória, seu pai nunca a havia reconhecido dessa forma. Hanabi, que estava por perto, finalmente saiu do choque anterior e exclamou: irmã mais velha, isso foi incrível. Embora Yubayashi tivesse reconhecido Hinata, sua expressão permaneceu solene. Hinata, esse taijutsu que você usou não pertence ao nosso clã Hyuga. Onde você o aprendeu? As bochechas de Hinata coraram levemente. Shendai-kun abriu uma loja de mangá. Ao ouvir o nome Shendai-kun, as sobrancelhas de Yubayashi não puderam deixar de se contrair. Embora dedicasse a maior parte de sua atenção a Hanabi, isso não significava que ele fosse completamente alheio aos assuntos de Hinata. Ele sabia vagamente que Hinata parecia nutrir sentimentos secretos por esse jovem chamado Shendai. Então ela tinha acabado de voltar da casa de Shendai. Hinata continuou: na loja de mangá que Shendai-kun abriu, você pode entrar e leia um mangá por 5.000 ryu. Você só pode ler um por dia, e o preço dobra a cada visita subsequente. Ao ouvir isso, o olho de Yubayashi se contraiu. 5.000 só para ler um mangá. E o preço dobra cada vez depois. Hinata continuou: contanto que você termine de ler o mangá, você tem a garantia de receber algo da história como recompensa. A técnica de palma que acabei de usar se chama 18 palmas subjugadoras de dragões. Eu a obtive do mangá Dragon Ball. O que você disse? Você consegue coisas boas só lendo mangá. A primeira frase veio de Yubayashi, a segunda, de Hanabi. Pai e filha ficaram atonitos com as palavras de Hinata.
Yubayashi se considerava bem informado, mas nunca tinha ouvido falar de tal fenômeno. No entanto, ele sabia que Hinata nunca mentiria para ele. Afinal, esta loja de mangás que Shinai abriu ficava bem aqui em Konoha. Se ele quisesse verificar a verdade, bastava ir até lá. Não havia como esconder uma mentira. Além disso, ele nunca tinha ouvido falar de algo tão inovador e profundamente intrincado. Técnica de palma em qualquer lugar do mundo shinobi. Se tivesse se originado em um mangá, isso pareceria mais plausível. Hinata acrescentou: existem muitas técnicas de palma e estilos de punho poderosos em Dragon Ball, alguns dos quais não são inferiores às 18 palmas subjugadoras de dragões. No mangá, eles são chamados de artes marciais. Por exemplo, a mão quebra-ameixa da Montanha Celestial, que pode integrar continuamente várias artes marciais e refiná-las infinitamente. Por exemplo, a espada divina dos 6 meridianos, que pode ser lançada pelo ar, matando invisivelmente com um estalar de dedos. Por exemplo, a arte da mudança estelar, que pode usar a própria energia do oponente. Força contra eles, devolvendo-a contra eles mesmos. E há também a palma corrosiva de ossos, que pode quebrar os ossos e órgãos internos de uma pessoa, causando sua morte em uma dor excruciante. Todas essas técnicas se enquadram na categoria de artes marciais. Elas podem ser combinadas com outras técnicas, lançadas pelo ar, matando sem deixar vestígios, usando a força do inimigo para contra-atacar. Elas podem atacar o corpo diretamente, esmagando ossos e órgãos internos em pedaços. Há tantas técnicas incríveis. Existem tantos estilos incríveis de taijutsu. Ouvindo a descrição de Hinata, Yubayashi sentiu como se tivesse descoberto um continente inteiramente novo. Um mero pensamento fez seu sangue ferver de excitação. Ele disse impacientemente: Hinata, leve-me àquela loja de mangá. Eu preciso ver esse mangá de que você falou. Hanabi rapidamente interrompeu: irmã mais velha, eu também quero ir. Claro. Hinata sorriu. Ela estava se perguntando como poderia promover a loja de Shinai. Agora era sua chance perfeita. Capítulo 10 – A suspeita de Sarutobi Hiruzen. Escritório do Hokage. O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, fumava seu cachimbo enquanto revisava documentos. Uma sombra tremeluziu e Kakashi apareceu no escritório. Ah, é o Kakashi. Sarutobi Hiruzen largou o cachimbo, olhando para Kakashi com um sorriso. O que foi? Aquele garoto Naruto causou problemas? De novo. Não, não é sobre o Naruto. É sobre uma nova loja de mangá. Kakashi falou com uma seriedade rara. Acredito que este assunto seja de grande importância e deva ser relatado a você. Ah! A mão de Sarutobi Hiruzen, ainda segurando seu cachimbo, parou ligeiramente. Kakashi era calmo e sereno por natureza. Era raro vê-lo com tal expressão. Kakashi explicou toda a situação para Sarutobi Hiruzen. Ele então entregou a bengala de cavalheiro e disse: esta é a recompensa que obtive daquele livro, Sailor Moon, parte 1. É a bengala do Tushido Mask. Ela pode defender contra e até mesmo refletir ninjutsu. Uma coisa tão incrível existe? Sarutobi Hiruzen tragou seu cachimbo, com uma expressão incomumente grave. Ele pegou a bengala do cavalheiro e a examinou cuidadosamente. Esta bengala possui algum tipo de energia peculiar, totalmente diferente de qualquer assinatura de chakra que eu já tenha sentido. Conhecido como o professor de ninjutsu, ele havia dominado mais de 1000 técnicas diferentes e se aventurado em inúmeros campos. No entanto, diante desta bengala, ele se sentiu completamente no escuro. Sarutobi Hiruzen tentou testar sua função, mas descobriu que não conseguia ativar a habilidade da bengala. Essa é uma das propriedades curiosas deste item. Só eu posso usá-lo. Mesmo que outra pessoa obtivesse, não conseguiria operá-lo. Kakashi explicou. Isso era, obviamente, uma característica do sistema da loja de mangás de nível divino. Recompensas que os clientes recebiam da loja de mangás
Se fosse um item, somente seu dono designado poderia utilizar suas funções pretendidas. Se fosse uma habilidade, o dono não poderia transmiti-la a outros de forma alguma. Essencialmente, qualquer recompensa recebida do mangá, somente o destinatário poderia usá-la. Interessante. Sarutobi Hiruzen deu uma risadinha. Bem, então, Kakashi, faça uma demonstração. Sim. Kakashi demonstrou pessoalmente as habilidades da bengala do cavaleiro para Sarutobi Hiruzen. Tendo testemunhado o poder milagroso da bengala em primeira mão, Sarutobi Hiruzen assentiu. É de fato um item excelente. Sobre esta loja de mangá que você mencionou, o que mais você descobriu? Sarutobi Hiruzen naturalmente compreendeu os perigos potenciais desta loja de mangá. Esta loja poderia conceder às pessoas poderes misteriosos cheios de incógnitas. Isso poderia até permitir que uma pessoa comum se tornasse uma potência, uma oportunidade com a qual inúmeras pessoas só poderiam sonhar. No entanto, os riscos eram igualmente aparentes. Só desta vez, Aruno Sakura havia invocado uma besta perigosa com um poder destrutivo aterrorizante. E se a próxima invocação produzisse um monstro à altura de uma besta com cauda? Ou e se algum indivíduo com mais intenções em relação a Konoha obtivesse uma habilidade aterrorizante? A catástrofe resultante seria imensurável. Mais importante ainda, a própria existência desta loja de mangás despertava nele um senso de crise. Isso ofereceu aos shinobi civis a chance de alterar seus destinos, se tornarem fortes e potencialmente desafiar toda a classe dominante. Isso não era algo que ele, como Hokage, desejasse ver. Isso é tudo o que aprendi. Kakashi disse, Lord Hokage, devo investigar mais a fundo. Aguarde um momento. Sarutobi Hiruzen pegou uma caixa de madeira e a abriu, revelando uma bola de cristal dentro. Ele disse, vamos observar primeiro e depois decidir. Se o que você diz é verdade, então o dono desta loja de mangá certamente não é um indivíduo comum. Não podemos nos dar ao luxo de ofender alguém assim. Pessoa precipitadamente. Primeiro devemos observar com cuidado. Entendido. Kakashi assentiu. Sarutobi Hiruzen formou selos de mão e a bola de cristal começou a se mover. Mas mesmo depois de um longo tempo, ela mostrava apenas escuridão. Nada podia ser visto. Como isso é possível? Sarutobi Hiruzen ficou atônito. Sua própria técnica do telescópio nunca havia falhado antes. Por que ele não conseguia nem mesmo espiar dentro de uma simples loja de mangá? Sarutobi Hiruzen começou a intensificar a energia espiritual usada para a vigilância, tentando romper essa força misteriosa que bloqueou sua visão. Naquele momento, Shendai, dentro da loja de mangá, sentiu um lampejo em seus sentidos. Ele não só era invencível dentro da loja de mangá, como sua percepção também era onipresente dentro de seus limites. Alguém estava tentando investigar o interior da loja de mangá. Naturalmente, isso não poderia passar despercebido por ele. E ele sabia a fonte desse poder de sondagem, Sarutobi Hiruzen no escritório do Hokage. Acontece que Sarutobi Hiruzen se superestimou. Esqueça-o, esta loja de mangá, reforçada pelo poder do sistema, não poderia ter nem a menor fração de informação detectada por um ser do nível de um santo antigo. Oh! Quer dar uma espiadinha? O canto da boca de Shendai curvou-se ligeiramente para cima. Ele direcionou uma onda de energia espiritual dominadora para devorar a fonte desse poder de sondagem. Enquanto isso, Sarutobi Hiruzen, no escritório do Hokage, ainda manipulava a bola de cristal para executar a técnica do telescópio. Gotas de suor escorriam continuamente por sua testa. Ele continuava aumentando sua força de sondagem, mas sentia como se estivesse pressionando contra uma parede impenetrável de bronze e ferro. Não importava o quanto tentasse, não conseguia rompê-la. Bum! Naquele instante, uma poderosa onda de força espiritual ricocheteou repentinamente da bola de cristal. Sarutobi Hiruzen sentiu como se um trovão tivesse detonado dentro de seu cérebro. Sua mente foi atingida com força pelo impacto, e ele tossiu um bocado de sangue, espalhando pelos documentos em sua mesa.
Kakashi rapidamente se moveu para apoiar Sarutobi Hiruzen, exclamando: Lord Hokage! O senhor está bem? Não, não é nada. Sarutobi Hiruzen limpou o sangue do canto da boca e disse fracamente: Não consigo acreditar que o dono desta loja de mangá possua um poder tão terrível. Não apenas minha técnica do telescópio não conseguiu penetrar suas defesas, mas ele me detectou imediatamente. Isso foi apenas um aviso. Caso contrário, eu não teria escapado com apenas esses ferimentos. O quê? Kakashi ficou chocado. Como ele fez isso? Contra-atacar alguém tão poderoso quanto Sarutobi Hiruzen usando força espiritual do outro lado da Vila da Folha? Quão aterrorizante foi isso? Eu também não sei. Só sei que o poder espiritual dessa pessoa atingiu um nível inimaginável. Sua força definitivamente está muito, muito acima da minha. Sarutobi Hiruzen falou com um medo persistente nos olhos. Mesmo quando confrontado com Senju Hashirama ou Uchiha Madara, ele nunca sentiu tanta pressão. No entanto, apenas um único contato, um que nem poderia ser chamado de confronto, com o dono de uma loja de mangá que ele nunca havia conhecido, e tal pensamento se enraizou em seu coração. Aquele. Os olhos de Kakashi tremeram violentamente ao ouvir isso. Até mesmo o terceiro Hokage admitiu que estava completamente em desvantagem. Tal pessoa provavelmente não existia em nenhum lugar no mundo shinobi atual. Existia? O dono da loja de mangá, que não parecia mais velho que 20 anos, isso era assustador? Ele ficou repentinamente muito feliz por não ter relatado isso precipitadamente a outros shinobi de Konoha. Caso contrário, se alguém provocasse uma figura tão temível, isso poderia muito bem trazer um desastre inimaginável para Konoha. Sarutobi Hiruzen regulou sua respiração por um momento. Assim que sua tez melhorou um pouco, ele ativou a técnica do telescópio mais uma vez, dizendo: Desta vez, observarei a loja de mangá à distância, externamente. Se eu fizer isso, não devo irritar seu dono. Tendo aprendido sua lição, Sarutobi Hiruzen abandonou qualquer ideia de espiar dentro da loja de mangá. Ele apenas observaria de longe. Observarei a loja de mangá à distância, externamente. Se eu fizer isso, não devo irritar o dono. Tendo aprendido a lição, Sarutobi Hiruzen abandonou qualquer ideia de espiar dentro da loja de mangá. Ele apenas observaria de longe, vendo quem entrava e com o que poderiam sair. A cena do lado de fora da loja de mangá gradualmente se materializou dentro da bola de cristal. Dentro da imagem da bola de cristal, uma bela mulher vestida com um uniforme jonin especial tecido com bandagens brancas, carregando uma vibrante cesta de flores, caminhava em direção à loja de mangá.